com o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre essa verdade que salva. Você deve estar ouvindo que cada um hoje tem a sua verdade. Só que essas verdades não salvam ninguém. As pessoas que falam assim, eu tenho a minha verdade, pergunte a elas se a verdade delas já mudou a vida de alguém, já salvou alguém, porque essa verdade aqui já é a palavra de Deus. E eu queria que você desse ouvidos, porque Ele vai falar com você hoje. Levante sua Bíblia, feche os seus olhos. Meu Deus, nosso Deus, em nome de Jesus nós precisamos te ouvir. Eu empresto minha boca, minha mente, todo o meu ser ao Senhor, mas ajude essas pessoas a entenderem a tua palavra, meu Pai. Que haja salvação aqui, que essa palavra produza temor, arrependimento, que essa pessoa entenda a oportunidade de salvação que ela está tendo hoje. Ela não está aqui por acaso. Essa mensagem não chegou a ela ou vai chegar por acaso, não, meu Deus. O Senhor é justo e não permite que ninguém morra sem ter a oportunidade de salvação. Então, dirija, meu Deus, do começo ao fim, e nos dê ouvidos para te ouvir. Que nada atrapalhe esse momento de nós meditarmos na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos primeiro entender que nem todo mundo vai para o céu. Esse pensamento que todos vão para o céu, que Deus é bom e não vai lançar ninguém no inferno, esse pensamento que o inferno não existe, que no final vai todo mundo para o mesmo lugar, isso é mentira. E eu vou provar isso agora para você na Bíblia. Se você tiver caneta, eu queria que você anotasse esses versículos, porque vão ser alguns versículos. Então eu vou pedir que você fique com a Bíblia aberta em Apocalipse 20, versículo 10, e anote os versículos que eu vou colocar na tela, tá bom? Eu começo com esse versículo de Apocalipse 21, versículo 8. Coloca para mim 21, 8. Diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será onde? No céu? No lago de quê? No lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Coloca para mim, por favor, esse versículo. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o quê? Olha bem para mim, por favor, para você entender. Vamos compreender isso. Você está vendo aí pessoas que ficarão de fora do céu, de fora do reino de Deus. A lista é grande. Não tem esse negócio que todo mundo vai para o céu, não. A vontade de Deus é essa: salvar todos. Mas aqui tem uma lista de quem vai para o inferno. E não acaba aqui não, tá? Nós temos vários
versículos na Bíblia que provam isso. O próprio Apocalipse, coloca também Apocalipse 22:14. Diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore de quê? Da vida, e possam entrar onde? Na cidade pelas portas. Lê alto agora. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete o quê? A mentira. Tem gente que mente, tem gente que ama mentira, ama mentir, ama enganar. Então, eu prefiro crer nessa verdade da palavra de Deus do que nas coisas que os outros falam. Essa é a verdade. A maioria vai para o inferno. Essa é a verdade. Poucos irão ser salvos. Poucos entrarão pela porta estreita, andarão pelo caminho estreito. Então, se construíram isso na sua cabeça, que você pode viver à vontade, que no final vai dar tudo certo, isso é mentira. Que morreu e foi para o céu, isso é mentira. Certo? Lembra que nós falamos que Deus criou o ser humano, não havia morte, e a morte surgiu do pecado. Nós meditamos sobre isso há umas semanas atrás e lemos o início da Bíblia, Gênesis, o início da criação. Hoje nós vamos ler o final de tudo. Como é que vai acontecer quando tudo acabar? O que é que vai acontecer? Então você já entendeu que vai uns para o inferno e outros para o céu. Nem todos vão para o céu, isso é uma verdade. Agora, o que vai acontecer com a morte? Vamos aqui no versículo 10, diz assim. Vamos ver primeiro o que vai acontecer com o diabo. E o diabo que os enganava foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão o quê? Atormentados por alguns meses, né? Por alguns anos, para todo sempre. Então olha para mim, por favor. Hoje o mal age nesse mundo. Quando o Senhor Jesus voltar e tirar a igreja, ele vai ter domínio geral. Então o mundo vai de mal a pior. Nesse período, depois que a igreja for arrebatada, você imagina o que vem pela frente. Então o diabo está aí enganando, iludindo, trabalhando, fortalecendo as mentiras dele dentro do ser humano, mas já está decretado o final dele. Ele vai para o lago de fogo e enxofre. Depois que tudo acabar, ele vai sofrer eternamente no lago de fogo e enxofre. Certo? Agora vamos entender aqui o que João viu. Versículo 11. E vi, o que é que ele viu? Um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Olha para mim, por favor. João teve uma visão. Ele viu, ele foi levado ao céu e ele viu o grande trono branco, onde todo ser humano vai comparecer. Ele teve esse privilégio, quando estava na ilha de Patmos, de ser levado ao céu e ter essa visão para trazer o entendimento para nós, para o ser humano, para os interessados, para aqueles que querem ser salvos. E ele viu um grande trono branco e aquele que estava sentado no trono, que é Deus. Versículo 12. E viu o quê? Os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Olha para mim agora, para você entender isso aqui. Todos os mortos vão
comparecer diante de Deus, mostrando que não morre e acaba, mostrando que o ser humano pode fazer o que ele quiser em vida, mas depois dessa vida Deus vai chamá-los, como diz em Hebreus 9:27. Olha esse versículo como traz temor. Eu sempre leio ele. Diz assim, para você entender: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Agora põe 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, uma das duas coisas irá acontecer na nossa vida: ou vamos morrer antes de Jesus voltar, ou vamos estar vivos para presenciar a volta do Senhor Jesus. Aqueles que esperam, que se preparam, que se cuidam, que já entregaram a vida ao Senhor Jesus, que já decidiram o lado certo, aqueles que já se entregaram 100%, esses vão subir. Quem desprezou vai ficar. Se morrermos antes, então nós vamos ter esse julgamento. Agora, entenda isso, por favor. O ser humano em vida, ele pode encontrar misericórdia até nos últimos segundos. Lembra daquele ladrão na cruz? Ele pediu misericórdia a Jesus, vivo. Jesus disse o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele rico que o Senhor Jesus falou, do rico e de Lázaro, ele também pediu misericórdia, mas ele só pediu depois da morte. Aí não teve resposta. Então todos nós vamos morrer, cedo ou tarde, se o Senhor Jesus não voltar antes de nós morrermos. Agora, a misericórdia, ela vai até o último segundo de vida. Morreu sem se arrepender dos pecados, sem resolver a vida dela com Deus, não tem salvação, não tem vela, não tem missa, não tem reza, não tem nada. A pessoa tem que se decidir. Você pode convidar uma pessoa para vir para a igreja, você pode orar pela pessoa, você pode pregar para a pessoa, mas você não pode salvar a pessoa. Só ela pode decidir se ela der ouvidos à palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados e se entregar. Só ela pode tomar essa decisão. Você pode convidar a pessoa, ela pode vir para a igreja 1 milhão de vezes, não quer dizer nada. Ela pode vir uma vez só. Se ela se decidir, valeu. Se ela vier 1 milhão de vezes e não se decidir, vir na igreja não vai salvar ela. Deu para você entender? A palavra de Deus deixa bem claro para todos os humildes, os sinceros, que existem dois caminhos. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Dois caminhos: o da salvação e o da perdição. O caminho de Deus, o único caminho que salva, e o caminho do mundo, dos prazeres, do pecado. Nós é que decidimos. Ninguém pode decidir por mim, ninguém pode decidir por você. Quando João viu o trono, ele viu também os mortos. Então todos os mortos, pequenos e grandes, famosos e anônimos, ricos e pobres, todos vão estar perante Deus. Deus vai chamar todos. Ou seja, ninguém escapa. Pode escapar da justiça do homem aqui. Muita gente escapou da justiça do homem, mas da de Deus ninguém vai escapar. Até aí você entendeu? Vamos continuar lendo aqui o 12. E abriram-se o quê? Os livros. E abriram-se outro livro, que é o da vida. Estou lendo o versículo 12, a parte B do versículo 12.
Então abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro de quê? Da vida. Olha para mim, por favor. Tudo que eu faço, tudo que você faz, está sendo registrado nos livros. Esses livros só serão abertos no dia do seu julgamento, do meu julgamento. Está tudo sendo escrito nesse livro. Todas as oportunidades que a pessoa teve em vida de ouvir a palavra, está registrado. Todas as chances que Deus deu, todos os pecados que ela cometeu, está nos livros. Agora abriu-se outro livro, aí já não é mais de registros, é de nome. É o livro da vida, que tem nomes. O nome daqueles que se arrependeram dos seus pecados. Quando você se arrepende, é assim, ó, é de uma vez. Assim como não existe ninguém que está se convertendo, ou se converteu ou não se converteu, assim a pessoa arrependida, ou está arrependida ou não está. Quando a pessoa está arrependida, é como se você fosse no banco, tivesse vários empréstimos, várias dívidas, e você falasse assim, ó, soma tudo que eu vou pagar tudo de uma vez. Arrependimento é assim, é você vomitar tudo. Perdoe, quando eu falo vomitar, é algo nojento, mas é para você não esquecer. Todo mundo aqui já vomitou. E quando nós vomitamos, nós não pegamos de volta. Nós temos nojo. Nós limpamos na hora. Nós ficamos com vergonha. Enquanto a pessoa não se arrepende, ela volta para a sujeira. Ela volta a fazer as coisas erradas. Mas no dia que ela se arrepende de verdade, ela vomita tudo. E ela tem nojo do que ela fazia. Ela pode falar o que fazia para dar testemunho, mas ela tem nojo do que ela fazia. Ela não consegue mais fazer. É diferente daquele marido que tinha uma amante e falou para a mulher assim, quando a mulher soube, ele disse, não, foi só um beijo. Aí a mulher, foi só um beijo? Foi só uma vez que você encontrou ela? Não, foi só uma vez. Aí a mulher descobre que ele estava em um determinado lugar, além do que ele falou. Aí questiona ele, ah não, me lembrei, foi mais uma vez. Aí daqui a pouco a mulher encontra a amante na rua e fala, seu marido já te falou? Falou o quê? Não, nós temos um caso há muitos anos, está até esperando um filho dele. Ou seja, ele se arrependeu? Não, então ela vai tirando aos poucos dele, porque não houve arrependimento. Quando há arrependimento, ele vomita tudo. Se ela vai ficar com ele ou não, não importa, mas ele quer ficar limpo diante de Deus, então ele vomita tudo. Quando a pessoa está arrependida, ela põe tudo para fora, acabou, eu não quero mais essa sujeira, fiz isso, e acabou. Então essa pessoa pode morrer, porque ela já resolveu a vida dela com Deus. Ela se arrependeu dos pecados dela, ela não voltou ao pecado, e ela está andando com Deus. Estou lembrando da senhora que veio no culto, e ela pegou o ônibus e morreu no ônibus. Tinha entregado a vida a Jesus, se batizou, foi para casa feliz da vida, uma senhora. E o pessoal do ônibus pensou que ela estava dormindo. E quando foram acordar ela estava morta. Morreu tranquila. Mas há um tempo atrás, nós tivemos um caso que Deus deu tristeza. Porque o rapaz vinha na igreja, junto com a esposa, mas tinha um amante, e foi para o motel com o amante, e teve um ataque fulminante, e morreu no motel. Foi ali que a mulher descobriu que ele não era cristão coisíssima nenhuma. Ele era mentiroso. Ele brincava com as coisas de Deus. Só que ele não fez mal para Deus, ele fez mal para ele. Ele não quis ouvir a palavra de Deus, mas
mas vai ouvir gritos eternamente no inferno, porque ele quis a coisa errada. Mas eu tenho certeza que Deus avisou ele. Eu tenho certeza que Deus tentou. Eu tenho certeza que ele teve chance. Mas uma hora acaba. E a dele acabou. A mulher dele sofreu, a mulher dele chorou, a mulher dele se assustou, mas ninguém pôde fazer nada por ele. Quem escolheu? Ele escolheu. Ele quis fazer a vontade dele, da carne dele, e Deus deixou, porque Deus não obriga ninguém a nada. Agora, teve coragem para fazer o que é errado, assuma as consequências, porque ela vem. Então ele viu o trono de Deus que vai julgar o ser humano, ele viu os livros das obras de cada um, ele viu o livro da vida e ele viu os mortos. Agora olha que interessante, não se assuste não, porque agora vai piorar. Diz assim, parei no versículo 13: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados de dois em dois. Não foi não? E foram julgados de família em família. Não foi não? E foram julgados cada um segundo o quê? As suas obras. Olha para mim, por favor. Preste atenção agora para você entender. Todos os mortos vão comparecer perante o trono, mas o julgamento não vai ser em grupo. Por exemplo, essa mulher que o marido morreu traindo ela no motel, ele vai ser julgado sozinho. Ela vai ser julgada sozinha. A minha mulher não vai ser julgada junto comigo. Entra aí o casal, nada disso. Ela vai ser julgada sozinha, eu vou ser julgado sozinho. Como escapar desse julgamento, bispo? Preste atenção. Só Jesus. Olha o que nós cantamos. Só quem salva é quem? Nós não cantamos as verdades sagradas. Só Jesus, só Ele salva. Bispo, e se eu aceitar Jesus, eu serei julgado? Não, porque não há nenhuma condenação para quem está em Jesus. O nosso julgamento vai ser só para a entrega de galardões, mas não vai ter julgamento para o salvo. Mas para quem não vai ser salvo, vai ter um julgamento. Só que esse julgamento não vai ser igual para todo mundo. Esse julgamento vai ter mais rigor para alguns. Tem um versículo, deixa a Bíblia aberta em Apocalipse. Tem um versículo em Mateus que fala, Mateus 11, 21. Põe aí, por favor. Diz assim, ó: ai de ti, o quê? Corazim. E ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menor o quê? Menos rigor para Tiro e Sidom, que dia? No dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até que dia? Até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor
para os de Sodoma, no dia do juízo, do que para ti. Então olha para mim, por favor. Jesus estava dizendo o seguinte: todo mundo vai passar pelo tribunal, só que quem muito foi dado, muito será cobrado. Nessas cidades Jesus fez muitos milagres, Jesus fez muitas coisas, mas tudo que Jesus fez foi para salvar. Jesus cura uma pessoa, liberta, prospera, abençoa, mas tudo com o objetivo de quê? De salvar uma delas. Tudo que Deus faz na nossa vida é querendo nos salvar. Então eles viram muita coisa, mas não se arrependeram. Então vão pagar um preço mais caro. Como é que vai ser isso, bispo? Não sei mais detalhes, mas eu sei que vai ter mais rigor. Eu prefiro ficar só no que está escrito do que começar a conjecturar e falar o que eu acho. Não importa o que eu acho, o que eu penso, o que importa é o que está escrito. Vai ter mais rigor. Então vão ter pessoas que no dia do julgamento o rigor vai ser maior, porque você tinha uma pessoa dentro de casa que dava exemplo de Jesus para você. Você tinha uma pessoa na família que sempre falou de Jesus para você. Você vinha na igreja, você ouvia a verdade, você experimentou de curas, de libertação, mas não aproveitou isso para ser salvo. Então o rigor vai ser maior. A punição no inferno deve ser maior. Assim como no céu vai ter o galardão, que eu também não consigo te explicar com mais detalhes, no inferno vai ter também uma punição maior. Deu para você entender? E é justo. Deus é justo. Quem muito é dado, muito é cobrado. Agora esse julgamento é de um por um. Por isso que eu não quero saber da vida dos outros, eu quero saber da minha vida. Porque no dia do julgamento eu não vou estar com ninguém. Ah, mas fulano faz isso, mas Beltrano faz. Eu quero saber de você. Amém? É pessoal, é individual. E um recado para as pessoas que se afastaram e ficam culpando a igreja. Pastor nenhum vem me visitar, obreiro nenhum vem me visitar, ninguém vem me visitar. Às vezes a pessoa sai da igreja e nós nem sabemos. Não dá para adivinhar. A igreja é grande, são milhares de pessoas, mas quando você lê a parábola do filho pródigo, o pai não foi atrás não, porque ele sabia o caminho de quê? De voltar. Então se a pessoa se afastou, que ela se levante, porque ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então que ela se levante e venha buscar o pai, porque quando chegou na casa do pai, o pai cuidou dela. E se voltar para a casa do pai, o pai vai cuidar dela. E se não voltar para a casa do pai, vai continuar sofrendo, e na eternidade mais ainda. Está dando para você entender? Nós não podemos culpar ninguém. Nós não podemos culpar ninguém. A salvação é individual. Bispo, eu tenho pessoas da minha família que olharam para trás. Eu oro para que elas voltem. Problema delas. Eu vou continuar olhando para Deus. Eu sei o que eu quero. Eu quero a salvação da minha alma. Eu tenho muitas coisas nesse mundo para me preocupar, mas eu prefiro me preocupar mais com a minha salvação e menos com as outras coisas. Porque quando a gente morre vai ficar tudo aí. Sim ou não? A minha salvação é eterna e eu quero morar com Ele. Até aí você entendeu? Posso continuar? Aí diz assim, parei no versículo 14. Já vou terminar. Diz assim: e a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então olha para mim por favor. Você viu que o diabo foi lançado aonde? No lago de fogo. Agora você vê a morte que veio por causa do pecado. Ela não existia, ela passou a existir por causa do pecado. Hoje ela existe. Hoje ela aterroriza o ser humano. Hoje ela separa o ser humano das pessoas que o ser humano ama. Hoje ela tira lágrimas nossas quando perdemos alguém. Hoje nós vamos ter que enfrentá-la. Quando eu digo hoje, quero dizer cedo ou tarde nós vamos ter que enfrentá-la. Será o nosso último
inimigo a ser vencido, se Jesus não voltar antes. Mas se você está salvo, você não tem medo dela, porque o Jesus que venceu ela vai te dar condições de vencer também. E ainda que você morra, você viverá. Amém? Você não tem medo da morte. E diz assim: e aquele que não foi achado escrito aonde? No livro da vida, foi lançado no lago de quê? De fogo. Olha para mim, por favor. Então tem um livro, o livro da vida, que quando você ouve o evangelho, que Jesus veio ao mundo, morreu por você na cruz, ressuscitou, foi assunto ao céu e deu oportunidade para o ser humano de ser salvo. Quando você ouve o evangelho e você se entrega a Jesus, você se batiza nas águas. Ele foi para a cruz, você vai para as águas. Ele deu a vida na cruz, você dá a vida por ele. Quando você se entrega a ele, então nesse momento os seus pecados ficam nas águas e o seu nome é escrito no livro da vida. Eu não sei o seu nome, Sandra, Alexandra, João, Maria, Marcos, Leandro, está lá o nome escrito no livro da vida. Só que essas pessoas que não vão ser salvas, elas vão ver as chances que tiveram, tudo que foi registrado da vida delas. Isso Deus pode fazer muito rápido. Não sei se já aconteceu com você, que chegou perto da morte, que passou um filme na sua cabeça de várias coisas, e a pessoa vai saber por que ela está indo para o inferno, porque ela teve oportunidade e não aproveitou, não mudou de lado. Se você achar que você não precisa se arrepender dos seus pecados, você tem um problema muito sério. Romanos 3, coloca aí para mim, 3:23. Ó, isso é para todos, hein? Porque todos o quê? Pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos têm pecados. Quando você se arrepende dos seus pecados, porque a palavra de Deus fez você se enxergar, então você vai para o lado certo. Todo mundo tem que saber que você tem lado. As pessoas lá fora assumem o lado delas, sim ou não? Elas assumem o lado delas. Assumem que não quer nada com Deus, assumem que quer viver a vida delas. Ninguém manda em mim. As pessoas lá fora mostram que elas têm um lado. Agora tem gente que está dentro da igreja que você não sabe de que lado ela é. Que hora está em um lado, daqui a pouco está em outro lado. Depois que eu saí do lado do diabo, depois que eu saí do lado errado, nunca mais o diabo me viu do lado dele. O problema é que tem gente que fica assim, ó. Vamos dizer que esse lado aqui, ó, é o lado da salvação, e esse lado aqui é o lado da perdição, certo? Tem gente que ouviu a palavra e veio para o lado certo. Só que de vez em quando ela vem para o lado errado, e daqui a pouco ela vem para o lado certo, e daqui a pouco ela vai para o lado errado, e daqui a pouco ela vem para o lado certo, e fica nesse vai e vem. Já viu aqueles relacionamentos assim, que nem ata nem desata, fica no vai e volta? Já viu aqueles namoros assim, não casa, mas fica nesse vai e volta? Tem gente assim. Ela está aqui, ó, mas vem um carnaval, ela, opa, depois de 5 dias ela volta. O pior é acontecer alguma coisa quando ela está onde? No lado errado. Aquele homem estava na igreja, mas ele foi para um motel com a esposa desse lado aqui, ó. Ele só não sabia que naquele dia a morte ia chegar para ele. Você acha que as pessoas que morreram hoje, elas sabiam que eu morrer hoje? Então não brinque com a sua vida, porque você não sabe quando ela vai chegar para você. Uma coisa você sabe, que nessa noite você pode ter seu nome no livro da vida, que nessa noite você pode vomitar tudo de errado que você fez até hoje e sair daqui limpinho com Deus. Isso você sabe, que hoje você pode fazer tudo certo. Só que eu não posso te convencer, nem te obrigar a assumir Jesus. Ah, bispo, é importante eu ir na frente e me entregar? É.
Porque ele disse que se você não assumir ele diante dos homens, ele não te assume diante do Pai. Então você tem que assumir mesmo o que você quer, que lado você quer viver. Fica do lado certo e continue do lado certo. Lembra que eu falei semana passada? José perdeu o emprego, mas não perdeu o quê? A salvação, a comunhão dele com Deus. Não perca sua comunhão com Deus, não. Pode perder qualquer coisa, menos isso. Amém? Todos vão para o céu? Não. O julgamento vai ser tudo igual? Também não. É bom que você saiba disso. Jesus falou muito forte sobre o inferno. E nós estamos lutando para que as pessoas despertem, acordem, para não irem para o inferno. E lutamos até o final. Nossa parte nós estamos fazendo. Tem um vídeo ficando pronto essa semana. Fé em Deus vai ficar pronto essa semana. Eu acredito que vai ser o vídeo mais forte que você já viu acerca do inferno. Estamos produzindo com toda atenção, com toda dedicação. Está demorando, mas vai ficar top. Vai dar para nós ganharmos muitas almas e despertar muita gente. Hoje você está vivo. Não sei quantos dias, semanas, meses, anos você tem pela frente, mas você está vivo e tem chance de salvação para você. Se você quiser, sai do seu lugar e vem aqui na frente entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Coloca na tela aí essa foto. Ó, 2 lugares. Você é que decide. Pode vir cantando, por favor. Olha para mim, para você entender o que aconteceu nesse episódio que nós vamos ler agora. Deus tinha acabado de tirar o povo do Egito, das garras de Faraó, mas Deus tirou eles com mão forte. Deus fez eles saírem não de mãos vazias, mas com muito ouro dos egípcios. Deus abriu o Mar Vermelho de uma maneira tão sobrenatural que eles cantavam, dançavam, se alegravam, porque o exército de Faraó foi derrotado no mar. Eles passaram, mas o exército de Faraó foi engolido pelo mar. E você sabe, quando tudo está dando certo, quando temos vitórias, nós ficamos felizes. Você conta para os outros, você se alegra, você comemora. E eles saíram do Egito e estavam caminhando rumo à terra prometida. E aqui no versículo 22 diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam que água. Quantos dias? 3 dias. Olha para mim, por favor. Deus tinha acabado de abrir o Mar Vermelho, de dar uma grande vitória, e no deserto eles andaram 3 dias e não encontraram água. Aquilo já foi suficiente para eles começarem a murmurar. Leia o versículo seguinte para você entender. Olha só: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram que? Amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo fez o que? Murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha para mim, por favor. Aprenda aqui uma lição. Por favor, aprenda isso. Preste bastante atenção no que eu vou falar agora. O selo da derrota chama-se murmuração. Quando uma pessoa murmura, ela está sendo ingrata para com Deus, um Deus que já fez tantas coisas. Eles esqueceram o que Deus tinha feito e começaram a olhar para o que estava faltando. Isso é muito comum do ser humano.
Veja que na igreja nós estamos até fazendo sempre o jejum de Zacarias. Temos até jejum de Zacarias para nos ajudar a não murmurar. Quando você murmura, quando eu murmuro, nós estamos louvando o mal. O mal gosta da murmuração. Deus gosta da gratidão. Deus gosta quando em qualquer situação você dá graças a Deus, seja feita a vontade de Deus. Está enfrentando lutas, está enfrentando momentos amargos, está enfrentando momentos difíceis, mas você não está amargo, você está bem, porque você sabe que Deus vai te ajudar. Preste atenção para você entender. Se você quer fracassar, se você quer entristecer a Deus, comece a murmurar. Se você quer vencer, tenha um espírito de gratidão e de graças por tudo, até pelos momentos amargos que são necessários nós passarmos para aprendermos. Por que Deus levou eles por Mara? Por quê? Porque um Deus tão grande que abriu o mar vermelho estava permitindo uma situação tão amarga. Às vezes a pessoa entra em conflito. Como é que pode um Deus tão grande que já fez tantas coisas na minha vida está permitindo o que está permitindo na minha vida? Preste atenção, por favor, para te ensinar, para te amadurecer, para te fazer forte, porque as dificuldades, elas nos fazem forte, elas nos fortalecem. Deus não levou eles para Mara para matar eles, para destruir eles, não. Mara fazia parte daquela caminhada até onde Deus queria que eles chegassem. Então o povo, quando viu que faltou água, começou a abrir a boca e falar besteira. E começou a falar besteira. Moisés, o que é que nós vamos beber? E você sabe que no deserto o povo murmurou muito, sentiu saudade do Egito, esqueceu que já não eram mais escravos, esqueceu do que Deus tinha feito e começou a olhar para o que estava faltando. Cuidado para isso não acontecer com você. Vamos ao versículo seguinte. Diz assim no versículo 25: e ele clamou a quem? Ao Senhor. Você vê Moisés aí murmurando? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe o que? Uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali o que? Os provou. Olha como é rico esse versículo 25, eu vou ler de novo com calma. E ele fez o que? Clamou ao Senhor. Olha para mim, por favor. Tem gente que está vivendo um momento de amargura, mas o que ela está orando, ela nunca orou tanto, ela nunca clamou tanto. Ela está na amargura, mas está perseverando, ela está lutando, ela está no momento difícil, mas ela está cada dia mais forte. Ela está na fé. A Bíblia diz: provai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Quando você está na fé, você não está na murmuração. Quando você está na murmuração, você não está na fé. Você pesa a sua vida. Você se avalia agora e você vê se você está bem espiritualmente ou mal espiritualmente. Porque se você só está murmurando, você não está na fé. Quem levou eles ali não foi o diabo. Tem situações que é Deus que nos prova, tem situações que é Deus que permite nós passarmos. E nós não podemos ser reprovados, ou não devemos ser reprovados. Você já foi reprovado na escola? Quem já foi reprovado na escola? Levante a mão. Tem gente levantando as duas mãos, né? Foi muito, né? É bacana, né? Quando você vê todos os seus amigos passarem e você ficar. Não é bacana você chegar em casa e falar: pai, mãe, ó, perdi. É bom isso? Claro que não. Claro que não. Não seja reprovado nas provas que Deus está trazendo para você. É fácil? Não é difícil. É muito difícil. Mas quando você está na fé, a sua postura, as suas reações agradam a Deus. Está amargo, está difícil,
mas eu estou crendo que Deus vai ajudar. Eu continuo crendo nos momentos amargos. Moisés não foi na onda deles, Moisés foi clamar. Agora olha no próprio versículo 25, que coisa interessante. Olha só. E ele clamou a quem? E o Senhor, o que é que o Senhor fez? Mostrou-lhe. Olha para mim, por favor, vá com calma. Mostrou-lhe. Aprenda uma coisa, por favor. Moisés clamou e Deus mostrou uma árvore. Eu já vou falar o que representa essa árvore, mas eu quero primeiro te ensinar que Deus mostra. Quando você busca Deus, clama a Deus, Ele mostra o talento que você tem. Tem gente que tem talento para enriquecer os outros, e até hoje ela sabe do talento que ela tem, Deus já mostrou, mas ela não tem coragem de usar o talento para ela. Tem gente que Deus já mostrou o lugar que ela tem que abrir para trabalhar para ela mesma, mas ela está com medo. Tem gente que Deus já mostrou para ela se afastar de uma determinada pessoa, e até hoje ela não se afastou. Tem gente que Deus já mostrou para ela o que fazer, e até hoje ela não fez. Deus mostra. Às vezes Deus fala, e às vezes Deus mostra, para nos livrar. Quantas vezes você teve vontade de falar uma coisa e Deus disse assim: não fale, e você segurou a onda, evitou muitos problemas. Sim ou não? Mas quantas vezes você não teve, ou nós não tivemos ouvidos para ouvir a Deus, e falamos besteiras e pagamos as consequências, e colhemos as consequências ruins? Quantas vezes Deus mostrou algo e nós ignoramos o que Deus mostrou e nos arrebentamos? Não era para entrar naquele negócio. Deus mostrou que não era, Deus deu sinais. Tem amizades que não era para você entrar, relacionamento que não era para você entrar, mas de repente você entrou. Se você não estiver no espírito sensível a Deus, o que Ele falar com você, o que Ele mostrar para você, você não vai ouvir nem enxergar. Ele mostrou o que? Uma árvore. Aprenda aqui, tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a árvore da vida, Jesus é a videira verdadeira. A água era amarga, Deus não falou vai para outro lugar, não. Deus mostrou uma árvore, Ele pegou a árvore e jogou na água, e aquela mesma água amarga ficou o quê? Doce. Você não precisa mudar de estado, de país, de cidade, de profissão. Você pode até mudar de cidade, de profissão, se Deus te der a direção. Mas se Deus não te der a direção, fique onde você está. Pode estar amargo, mas Ele vai ficar doce. Ele não precisa que você mude de lugar para Ele transformar a sua situação. Ele transforma situações em lugares feios, amargos. Isso quando você crê. Moisés viu a árvore que Deus mostrou, e ele pegou e jogou naquela água. Por quê? Porque o povo estava vivendo aquele momento que é difícil passar. Qual o momento, bispo? O momento que eles estavam com sede e viram a água e pensaram: vou beber, agora acabou o problema. E quando experimentou a água, era amarga e não dava para beber. Sabe aqueles momentos da vida que você pensa que agora vai, agora eu vou conseguir, agora eu vou arrebentar, agora está tudo se encaixando, agora vai dar certo, e de repente não dá, e Deus te prova. Sabe aqueles momentos que começa a dar sinais que a coisa vai dar uma alavancada, e de repente não dá, e Deus prova você para ver se você vai murmurar ou vai continuar clamando e confiando nele. Tem gente vivendo momentos amargos, mas está clamando muito, dizimando, ofertando, perseverando, lutando, calando a boca do mal, confiando em Deus, porque ela sabe que Deus vai abençoar. Deus não tem dificuldade para transformar um movimento fraco num movimento forte, uma situação feia numa situação bonita. Ele não tem essa dificuldade. A maior dificuldade de Deus é transformar o ser humano. O dia que você convidar Jesus para a sua vida, Ele transforma primeiro você e depois a sua situação. Tem gente que o que está faltando para ela, sabe o que é? É Jesus. É essa árvore, ela tem que trazer para a vida dela. Está faltando Jesus. Está faltando Jesus guiando ela. Está faltando Jesus mandando e ela obedecendo.
Me diga uma pessoa que trouxe Jesus para tudo na vida dela, que ela não se deu bem. Me diga uma pessoa que ela trouxe Jesus para a vida dela e ela se deu mal. Não tem. Ela se dá bem. Lembra de Pedro? Era um trabalhador, era um pescador, mas estava cansado, mas estava com o barco vazio. De repente você é um trabalhador, uma trabalhadora, um lutador, e está com a conta vazia, bolso vazio, vida vazia. Mas ele deu lugar no barco dele para o Senhor Jesus, e ele permite a nossa vida ficar vazia, porque só assim é que o ser humano dá lugar para ele. Talvez se o barco de Pedro estivesse cheio, ele não ia dar lugar. Mas quando ele entrou no barco de Pedro, ele mandou Pedro voltar ao mar e lançar a rede do lado certo. E Pedro era pescador, teve que lutar contra ele mesmo, porque ele tinha trabalhado a noite inteira, sabe o horário de pescar, sabe o lugar, sabe tudo. Mas tem horas que você se depara com a situação que você tem que obedecer a Deus e ir contra tudo que você sabe. Tem gente aqui que Deus mandou ela fazer uma coisa e ela fez sem saber e deu certo, só obedecendo. Jesus já é Senhor na sua vida, você já obedece Ele, porque quando Pedro obedeceu, o peixe veio, e veio de uma forma tão grande, tão forte, que ele teve que chamar companheiros para ajudar em outro barco, porque quando você obedece, Deus te abençoa tanto, que você consegue abençoar os outros. As bênçãos não são decorrentes de uma corrente, as bênçãos são decorrentes de uma obediência. Ela nos alcança quando obedecemos. Você viu gente hoje dando testemunho dizendo o quê? Hoje as bênçãos estão me alcançando, porque está obedecendo. O difícil é obedecer. Eu peguei um testemunho hoje à tarde de uma pessoa que disse: eu vinha, fiquei vindo 2 anos, mas não obedecia. Não obedecia. Não adiantava nada, as bênçãos não vinham. Hoje uma senhora estava triste porque ela tirou a aliança do dedo. Ela foi usar um produto e ela tirou a aliança do dedo, e ela veio para o culto sem aliança. Ela estava: meu Deus, esqueci a aliança, toda triste. Fica preocupado só, esqueceu a aliança? Não, às vezes a gente esquece, tira para alguma coisa e esquece. Pelo menos a senhora está sem aliança no dedo, mas está aqui. Pior que a gente está com a aliança no dedo, não está aqui. Sim ou não? Ela está levando a sério a aliança dela. Ela tirou e esqueceu. Isso acontece com qualquer um. Você obedece a Deus? Você, na dificuldade que está enfrentando, você está obedecendo a Deus? Não se preocupe não, porque as bênçãos dele vão te alcançar. Você está em Mara, no momento amargo da sua vida. Mara não é para você ficar a vida toda, é um local de passagem. Vamos seguir aqui para terminar. Versículo 26. Quem é que estava aprovando eles? Era o diabo? Era Deus. E ali os provou. Aí no 26 diz: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Agora, veja que esse versículo acaba, esse capítulo acaba com esse último versículo. Não poderia faltar esse versículo aqui. Diz assim: então vieram a Elim, e havia ali o que? 12 fontes de água, e 70 o que? Palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Olha como é Deus. Eles estavam numa situação difícil em Mara, uma situação amarga, mas a árvore transformou a água amarga em uma água doce, e eles seguiram. Mais para frente chegaram a esse lugar maravilhoso. Eles chegaram em Elim, e lá tinham 12 fontes. Não tinha uma só não, tinham 12.
70 palmeiras. Imagine no deserto você encontrar 70 palmeiras e 12 fontes. Imagine que coisa linda você vê assim, um lugar onde tem sombra e água fresquinha. Você nem imagina o que Deus tem para você. Mas o mal faz de tudo para você morrer espiritualmente em Mara, murmurar em Mara, ficar em Mara, ficar preso em Mara. Tem gente que já era para ter chegado na vitória, mas até hoje está lá atrás, porque ela está desagradando a Deus. Esse lugar aqui, Elim, era um lugar que Deus já tinha preparado para eles, mas Deus permite que a gente passe por Mara. Tem gente que quer tudo rápido. A nossa geração é a geração do micro-ondas. Pergunta ao seu bisavô se ele tinha micro-ondas. Você gosta de colocar no micro-ondas 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos. Às vezes 5 minutos no micro-ondas você acha muito. Você já quer tirar antes de 5, antes de 2, antes de 1. É a geração acelerada que quer tudo em 1 minuto. Mas Deus não faz tudo no nosso tempo, para o nosso bem. Deus permite vitórias, mas depois permite lutas, para nós não nos acomodarmos, para nós amadurecermos e aprendermos a depender dEle. Deus te quer forte, Deus te quer confiando no caráter dEle. O seu Deus não falha. Quando Ele te prova, é porque Ele quer tirar o melhor de você e não o pior. Na hora da prova, você já provou alguém? Você namora com alguém? Prova essa pessoa. Dá um não para ela, dá uma contrariada nela, para saber o que é que pula dela, o que é que vem dela, para você saber quem é ela, porque é na prova que você se conhece. Tem gente que pensava que era de fé, veio a prova, não tinha fé nenhuma, era emoção pura, palha pura, porque derreteu. Você já provou uma pessoa? Quando você prova uma pessoa, você fica louco para a pessoa ser o quê? Aprovada. Sim ou não? Dá um não para a pessoa. Faz um teste com a pessoa para você ver. Faz um teste. A pessoa está desesperada para casar. Não, bispo, veio a mim, jamais lançarei fora. Quero nem brincar com isso, né? Mas quando você usa a cabeça, fala, vou provar, para saber se a pessoa acerta mesmo para mim. Então você até aborrece para ver qual é a reação da pessoa. Não é para ficar aborrecendo a vida toda não, tá? Eu não sei quais são as reações suas diante de Deus. Eu não sei como você está diante das provas. Eu sei de uma coisa: você não vai ficar a vida inteira em Mara, não. Você vai sair de Mara, você vai chegar a Elim. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você vai chegar aonde muita gente torce para você não chegar. Que hoje você deixe aqui as suas amarguras, que você deixe aqui as suas culpas, as suas tristezas, que você hoje deixe aqui tudo aquilo que pesa em você, e você não saia com amargura, mas saia com Jesus. Ele não é o príncipe da amargura, Ele é o príncipe de quê? Da paz. Você tem que sair daqui com Ele hoje, porque se você estiver com Ele e obedecer a Ele, Ele não vai te guiar para a furada não, Ele vai te guiar no caminho certo. Se Ele falar faça, pode fazer. Se Ele falar não faça, não vá não, porque você vai se arrebentar. Amém? Ele quer dirigir você. Se você seguir a direção dEle, você vai ver onde você vai chegar. Fique em pé no seu lugar. Eu quero que venha aqui na frente agora 2 tipos de pessoas. Deixa eu terminar aqui, ó. Nada contra as maras, tá? Se tem alguma mara aí, nada contra as maras, tá? Sua mãe não sabia o que significava mara em hebraico, está tudo na mão de Deus, você vai arrebentar. Mas olha para mim, por favor. Eu quero que venha aqui 2 tipos de pessoas. Primeiro, você que está murmurando, você sabe que essa boca aí está dando força para o diabo amarrar sua vida, e quanto mais você reclama, pior você fica. Não adianta a igreja ter estrutura, ser bonita, ter ar. Se o senhor não falar, não vai ter salvação.
fala o que precisamos ouvir. Usa a minha boca agora e abra o entendimento de todos os sinceros, para que essa palavra produza temor, salvação, que ela desperte a todos nós. Eu peço, meu Deus, que possamos te ouvir nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diz assim, 1 Samuel 3, versículo 1: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus o quê? Se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu Eli e disse: Eis-me aqui. Porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna a deitar-se. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos o quê? Não os, olha o pecado dele, tá? Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será o quê? Espiada sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Olha para mim, por favor. Samuel nasceu de um voto da sua mãe, Ana, que era estéril. Usou a fé, Deus honrou, e ela entregou o filho dela no templo. Nessa época, o sacerdote Eli estava mal espiritualmente. Os filhos de Eli estavam perdidos, e Samuel foi criado ali. Samuel foi crescendo, e um dia Deus falou com Samuel. Só que Samuel demorou para entender que era Deus falando.
E Deus chamou Samuel e ele foi até Eli pensando que era Eli. E Deus falou a segunda vez, e Deus falou a terceira vez. E quando Eli entendeu que era Deus, ensinou a Samuel: quando você ouvir essa voz, diga: eis-me aqui, o teu servo ouve. Ali Deus parou de falar com Eli e começou a falar com Samuel. Samuel era muito novo. Samuel foi criado com os maus exemplos. Isso mostra que quando a pessoa tem personalidade, ela não vai na onda dos outros. Ela não fica justificando os pecados dela, os erros dela, apontando para os outros. Eu faço isso porque fulano também fez. Eu faço isso porque me ensinaram assim. Mentira. Porque Samuel tinha tudo para crescer torto. Os filhos de Eli não tinham temor. Antes da reunião, depois da reunião, não importa. Não importava nada. Eles viviam no pecado, eles adulteravam, eles mexiam onde não eram para mexer, nas ofertas do povo. Eles faziam tudo errado. Tudo errado. Não tinham temor a Deus. Aprenda uma coisa: se você perdeu o temor, você perdeu tudo com Deus. O que nos ajuda é o temor, que põe freios na nossa vida, limite na nossa vida. Perdeu o temor, você vai se arrebentar. Eu vou me arrebentar, qualquer um se arrebenta. Os filhos de Eli são aquelas pessoas, representam aquelas pessoas que estão dentro da igreja, não saem da igreja, mas faz besteira antes do culto, faz besteira depois do culto, faz besteira depois de Santa Ceia, faz besteira, não importa. Elas estão na igreja, mas sem temor. Já viu gente assim? Ela não tem temor, ela não tem respeito a Deus, ela não obedece a Deus, ela vive fazendo o que dá vontade, o que ela sente vontade de fazer, ela faz. Ela não mede as consequências, ela não consegue entender que quem vai se prejudicar é ela. Se você não temer a Deus, eu não vou me prejudicar, a igreja não vai se prejudicar, mas você vai se prejudicar muito com Deus, inclusive na eternidade. Tratando-se de salvação, a Bíblia diz que muitos vão se perder e poucos vão ser salvos. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos passarão pela porta larga, poucos passarão pela porta estreita. Eu não sei em qual grupo você está, nos muitos que vão se perder ou nos poucos que estão tendo temor. Jesus disse para uma igreja que naquela igreja poucos andavam com ele de branco, poucos. Então aqui nós temos pessoas salvas e pessoas perdidas. Eu não sei quem é você, eu não sei. Eu não sei como você está espiritualmente. Eu não sei se Jesus voltasse agora, quem iria sumir agora, quem iria subir agora. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar. Eu não sei a hora que Jesus vai voltar. Mas a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será tomado, outro não. 2 estarão na cama, um será tomado, outro não. Tem gente que vai estar no trabalho, tem gente que vai estar dormindo. Se for no horário do culto, eu acho que o impacto ainda vai ser maior para quem ficar. Porque ela vai ver pessoas que estavam na mesma igreja que ela, ouvindo a mesma palavra que ela, levando a sério, mas ela brincou. Então ela vai ver pessoas sumindo dentro da igreja, se for na hora do culto, à volta de Jesus. E ela vai ficar lembrando que ela teve oportunidades e ela não aproveitou. Perceba no versículo 3, olha que interessante. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus o quê? Se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Olha para mim, por favor. Antes que a lâmpada se apagasse. Você sabe que o ser humano vai se acostumando com as coisas.
Sim ou não? Há uns meses atrás nós recebemos o primeiro alerta aqui em São Paulo quando choveu forte. Todo mundo se assustou no celular. Um alerta. Tempestade, ventos fortes. Todo mundo ficou impactado. Pô, recebi no meu celular. Você recebeu? Você recebeu aviso? Agora, devido a esse verão estar tendo muita chuva, nós estamos recebendo sempre. Tem gente que já se acostumou. Ah não, é alarme, é chuva. O ser humano, ele começa a se acostumar com os alarmes, com os alertas. Ele começa a se acostumar com tudo. Tem gente que mora numa cidade violenta, já se acostumou a ouvir barulho de tiro. Ela já se acostumou com muita coisa. Mas não se acostume com os avisos de Deus, porque uma hora seu tempo acaba. Meu tempo acaba. Uma hora Jesus volta. Uma mulher escreveu para mim dizendo assim: eu estou sem forças para voltar. Eu só respondo a mesma coisa: volte enquanto há tempo. Eu fico imaginando essas pessoas depois que Jesus voltar, lendo a mensagem: volte enquanto há tempo. Eu tinha tempo, eu tive oportunidade. Eu poderia ter voltado, eu poderia ter levado a sério, mas eu levei na brincadeira. Isso é sério. Eu não sei como você está na igreja, porque tem gente que está bem espiritualmente. Ela está vigiando, ela está se policiando, ela está exigindo mais dela. Você sabe que as coisas na nossa memória, elas vão sendo substituídas. Por exemplo, você fez faculdade há uns anos atrás. Sua cabeça não fica na sua faculdade. Você viveu aquele momento há anos atrás, sua cabeça estava ali, passou. Agora está vivendo outra situação. Então a nossa memória, ela vai sendo substituída. Então isso exige de nós sempre estar lembrando de onde Deus nos tirou, lembrando do que Jesus fez na cruz por nós, lembrando da palavra de Deus e guardando as coisas que Deus fazia em Israel, as festas, as músicas, a mezuzá na porta, era tudo para que o povo não esquecesse, lembrasse da palavra dele. Samuel, ele estava tomando todo cuidado com a vida espiritual dele, todo cuidado. O sacerdote Eli mal, os filhos pior ainda, fazendo tudo errado, mas Samuel fazendo tudo certo. Não justifique o seu erro, não justifique. Peça perdão, peça misericórdia, que você encontre em Deus misericórdia, perdão. Peça compaixão que Deus vai ter, mas não justifique o seu erro. Ah, eu faço isso porque eu sou solteiro, solteira. Eu faço isso porque é da minha idade. Ah, eu faço isso porque eu não amo mais minha esposa. Não, você está fazendo as coisas erradas porque você quer. E você pode fazer o que você quiser, você é livre. Só assuma as suas consequências, porque um dia você vai ver que não se brinca com Deus. Deus é maravilhoso, mas Deus é justo. Deus é bom, mas Ele é justo. Não se brinca com Deus. Deus falou uma vez, falou duas, falou três. Uma hora Samuel entendeu. E eu peço a Deus que hoje você entenda que Deus está falando com você. Samuel não tinha entendido que era Deus. Demorou um tempo. E eu fico pensando nas pessoas que estão demorando para ouvir a voz de Deus. Deus está falando com ela forte, e ela está demorando. Deus está dizendo: larga essa amante, larga esse pecado, larga essa pornografia, perdoa, limpa teu coração, arruma sua mala para subir. Quando eu falo mala, não é porque nós vamos levar nada, não. É você estar pronto para você partir ou para a volta de Jesus. Está com sua vida arrumada, bem espiritualmente, para não ser pego de surpresa. Eu estou lembrando aqui, quando os anjos foram levados até
até a casa de Ló, enviados até a casa de Ló, e falaram: Ló, avisa a tua família, porque vai vir fogo do céu e vai queimar Sodoma e Gomorra. Ele pediu para avisar a família, os genros dele levou na brincadeira. Tem gente que pensa que a gente está brincando, mas a luz vai se apagar, tá? O tempo vai acabar. Eu não sei quantas oportunidades mais você vai ter. Deus estava falando com Samuel, mas parou de falar com Eli. Uma das coisas mais difíceis é quando Deus para de falar com você, porque Ele falou tanto e você não deu ouvidos. Isso dói. É pior do que Deus falar forte, é Deus parar de falar, porque a pessoa vai rejeitando, vai resistindo a Deus. Ele foi lá, chamou os genros, e os genros zombaram, pensou que era brincadeira. A família dele demorando, os anjos teve que pegar pelo braço e levar. O anjo avisou, os anjos avisaram para a mulher, aliás, para todos: não olhe para trás. A mulher dele fez o quê? Olhou para trás. O anjo não segurou o rosto dela e ficou assim: ó, não olhe. Ele não fez isso. Ele deixou, e ela virou uma estátua de sal. Deus deixa nós fazermos o que quisermos. Deus não ficou segurando o rosto dela. Por quê? Porque ela já tinha sido avisada: não olhe. As coisas que Deus falou para você, não faça. Para com isso, larga isso, é para o seu bem. Mas se você quiser continuar fazendo, é um problema seu. Quando eu acabo o culto, eu durmo em paz, eu durmo tranquilo. Eu não fico preocupado: se o senhor estiver pregando a verdade e uma pessoa for embora da igreja e não voltar mais. Eu não fico preocupado com isso, porque eu não subo aqui para agradar as pessoas. No dia do juízo, eu sei que Deus não vai ficar do lado delas, porque eu falei a verdade para elas. Eu tenho certeza que Deus vai ficar do meu lado, porque eu tentei avisar para ela, não teve ouvidos para ouvir. Desse mal eu não morro, não. E você que assiste os cultos aqui, você sabe disso. Avisado você está sendo. Se você está brincando, se você está realmente perdendo o seu temor, levando as coisas de Deus de qualquer jeito, assuma suas responsabilidades. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Lembra que eu falei para vocês daquela mulher que chegou lá na Bahia e falou para mim: bispo, esse ano eu não fui para o carnaval. Falei: que bom, senhora. Assisti tudo em casa, bispo. Não adiantou nada. Ela não foi fisicamente, mas a cabeça dela estava lá, ficou na televisão assistindo. Adiantou alguma coisa? Não. Eu sei que tem gente começando na fé agora. Eu sei. São poucas pessoas que chegam na igreja, ouvem a palavra, chegam sujas, com a vida toda errada, ouvem uma palavra e se consertam e pegam para valer. São poucas, mas tem. São muitas que ouvem, mas não tomam as atitudes que precisam tomar. São muitos que vão se perder. Eu não sei o que seria aqui agora se Jesus voltasse. Eu não sei. Eu não sei como ficaria essa igreja. Quantos por cento subiriam? Quantos por cento ficariam? Eu não sei. Tem casais que a mulher ia assumir aqui agora, o marido ia ficar. Tem casais que o marido ia subir, a mulher ia ficar. Tem casais que os dois iriam subir. Tem casais que os dois iriam ficar. Eu não sei. Eu não sei qual vai ser o dia, mas nós estamos tendo muitos sinais da volta de Jesus. O problema é nos acostumarmos com isso. O problema é ficarmos como Eli, frios, espiritualmente falando, porque isso é um perigo, e um perigo grande. O anjo avisou: não olhe para trás. A mulher olhou, pagou para ver.
ela já tinha sido avisada. Não pague para ver. Você já foi avisado. Você já foi avisado que o inferno é real. Você já foi avisado que a vida aqui é passageira, que depois que morre ninguém vai poder fazer nada por você. Não tem vela, não tem missa, não tem nada. Isso é religião que inventou. Você vai colher o que você plantou. Eu quero que você pense. Cada dia que passa tem mais coisas para nos distrair e para fazer nós pensarmos menos. Veja que hoje nós não saímos para irmos a algum lugar sem colocar no Waze. Veja que hoje até o nosso telefone a gente esquece. O nosso, antigamente sabia de todo mundo. Hoje nem o nosso a gente sabe mais. Tem gente, se perder o celular, se alguém roubar o celular dela, não consegue ligar para ninguém. Porque cada dia a nossa cabeça está trabalhando menos, porque a tecnologia está aí, ó, facilitando tudo. Tudo. Pense, é de graça. Por que Deus te livrou tantas vezes da morte? Pensa, por que você está ouvindo essa mensagem? Um rapaz me escreveu ontem, falou assim: pô, não é possível, toda hora aparece para mim aqui uma mensagem sua, me colocando medo. Aí eu falei: fica tranquilo que eu já estou indo embora, daqui a pouco ninguém vai te incomodar mais. Ele estava incomodado. Ainda coloquei assim: você deveria agradecer, porque Deus está querendo te salvar, está querendo te salvar, mas você está resistindo. Triste do ser humano que tem sido cegado pelo mal. A mulher de Ló terminou mal, as filhas de Ló terminaram mal. Foi falado para ele: escapa, vai para o monte, mas ele colocou dificuldade, e olha no que deu. A vida espiritual é algo muito sério. Quando eu olho aqui, eu não vejo muita gente não, eu vejo muitas almas. Eu vejo muitas almas que Deus quer salvar, que Deus deu o filho dele, que Deus ama, mas não depende dele. Se dependesse dele, ele salvava todo mundo. Ele depende de você aceitá-lo, obedecê-lo, e ele não vai te forçar isso, não vai. Deus falou com Samuel, e uma hora ele entendeu. Enquanto a pessoa não entende a verdade, enquanto a pessoa não entende o plano da salvação, enquanto a pessoa não entende a gravidade disso, fica difícil. Mas na hora que Samuel entendeu, ele disse: eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Deus falou o que ia fazer e disse: ó, acabou para a casa de Eli. O povo de Israel foi para a guerra com a arca. Os 2 filhos de Eli morreram. Houve uma matança muito grande. E quando deram a notícia para Eli, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Foi triste o fim deles. Brincaram e brincaram muito com Deus. Tiveram tempo, Deus dá tempo. Olha o que ele disse na carta dele: tempo para se arrepender. O que é que Deus dá? Tempo. Quanto tempo Deus está te dando, hein? Para você se entregar, para você se consertar. Eu não sei. Mais uma vez Deus está falando. Naquele tempo a voz de Deus era rara. Era rara. Poucas vezes Deus falava. Talvez com você Deus está falando tanto, mas tanto, mas você não está tendo ouvidos para ouvir. Não culpe ninguém. Não culpe ninguém. Deus não vai aceitar desculpas. Não vai. Infelizmente, muitas pessoas vão ter um momento que eu não queria estar no lugar dela, de Jesus voltar e ela ficar, ou de morrer
e ter a experiência de abrir os olhos na eternidade e ver demônios para levar a alma dela. Tomara que hoje você deixe o sangue de Jesus lavar você. Tomara que hoje você peça perdão de todos os erros que você já cometeu. Tomara que você saia daqui limpo, com a certeza da sua salvação, para permanecer firme com Ele. Fique em pé no seu lugar, por favor. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Pegue, por favor. Segure na sua mão. Olha aqui para mim. Se essa palavra foi para você, se você sabe que Deus está te dando tempo, se você sabe que Ele não parou de falar com você pela misericórdia dEle, porque tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo por você, fazendo votos por você, pedindo a Deus por você. Sempre tem alguém te chamando a atenção, querendo te trazer para as coisas de Deus. Se você está frio, está como os filhos de Eli, se você não tomou a decisão de se entregar de verdade, se você deu uma desviada e você sabe que é hora de voltar para o caminho certo, sai do seu lugar e vem aqui na frente. É Jesus que está te chamando.